Paz do Senhor a todos os irmãos e irmãs. É com muita alegria que estamos aqui mais uma vez para ministrar a aula da escola dominical. Hoje iniciamos o segundo trimestre de 2021, cujo tema é Dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. Eu convido você a participar desta aula e das demais. Será um rico conhecimento para a sua vida, viu? Antes, porém, quero falar sobre o dia de hoje. Este final de semana estamos comemorando a Páscoa. Qual é o verdadeiro significado da Páscoa para você? Para os judeus, a Páscoa significa o Pessah ou passagem, relembra a libertação do povo hebreu da escravidão no Egito. Isso aconteceu há mais de 3.500 anos e todos os anos eles celebram, eles comemoram esse feito. Para a igreja, é o cumprimento da palavra que está no Evangelho de João 3,16, o texto áureo da cristandade. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele foi crucificado pelos meus pecados, pelos teus pecados, pelos nossos pecados, mesmo sem nenhum pecado ter. Ele morreu na cruz do Calvário, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Viu? O sacrifício dele nos dá a liberdade, nos dá a vida eterna. Por isso hoje, eu e você pode glorificar e exaltar o nome do Senhor. Que esta manhã você tenha um dia abençoado, com muita paz, com muita alegria. Mas não se esqueça, o verdadeiro significado da Páscoa, o quão importante é para nós. Feliz Páscoa. Vamos orar. Eterno Deus, bondoso Pai, te damos graça por mais essa oportunidade. Te agradecemos, Senhor, por cada irmão, cada irmã que está participando dessa aula online e pedimos as tuas ricas bênçãos sobre a vida de cada um. Abençoa, Senhor, o assunto que vamos discorrer, nos dá graça, assim oramos, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, seguindo adiante, lição número 1, e deu dons aos homens. Leitura bíblica em classe encontra-se em Romanos 12, do verso 3 ao 8, e 1 Coríntios, capítulo 12, do 4 ao 7. O texto áureo, pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Efésios 4, 8. A verdade prática, os dons são dádivas divinas para a igreja cumprir a sua missão até que o noivo venha buscá-la. Dons são manifestações sobrenaturais concedidas da parte de Deus, do Espírito Santo, e que operam através dos crentes para o seu bem comum. Em Gênesis 2, 7, lemos: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego da vida, e o homem passou a ser alma vivente. Em Gênesis 2, 18, lemos: Então o Senhor Deus declarou: Não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que lhe auxilie e lhe corresponda, ou uma adjutora. Nestes textos encontramos Deus dando o primeiro dom ao homem, o dom da vida. Junto do dom da vida, o homem recebeu o dom da vida eterna, o privilégio de viver no jardim do Éden e, principalmente, desfrutar da presença de Deus. Porém, com o pecado, a queda, o homem perdeu tanto a vida eterna quanto o privilégio da presença de Deus e de viver no jardim do Éden. Mas Jesus Cristo, ao morrer na cruz do Calvário e ao terceiro dia ressuscitar, trouxe esperança à humanidade. Basta o homem reconhecer que é pecador e aceitar Cristo, Jesus, como único e suficiente Salvador de sua vida. Tanto o dom da vida eterna como o privilégio de se chegar na presença de Deus serão restituídos. Desde o início, Deus tem dado dons ao homem. A seguir, vamos ver uma parte conceitual e o dom no Antigo e no Novo Testamento. No Antigo Testamento, a palavra dom tem vários significados no texto bíblico. Escrita em hebraico, há várias palavras que traduzem o sentido dom. Destacamos
o termo matan com o sentido de algo, alguma coisa oferecida gratuitamente, ou um presente. Em outras referências, a palavra tem o sentido de presente, dádiva, oferta. Em todas as ocorrências ou referências bíblicas, o sentido sempre é algo que é dado ou oferecido gratuitamente. No Novo Testamento, escrita em grego, a palavra dom assume de igual modo vários sentidos. O termo doma indica a oferta de um presente, boa coisa. Charis ou charisma é utilizado como dom gratuito ou dons do Espírito. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, a palavra dom, embora tenha vários significados, sempre recebe o mesmo sentido. E em linhas gerais, é dádiva ou presente. No Antigo Testamento, há vislumbres dos dons divinos concedidos a pessoas, como reis, sacerdotes, profeta, outros, mas era de uma forma mais pontual, né? Não era derramado. Já no Novo Testamento, na Nova Aliança, os dons de Deus estão disponíveis para a igreja em nome de Jesus. Promova a libertação dos cativos, ministre a cura aos doentes e proclame a salvação do homem para a glória de Deus. Todos os crentes podem receber os dons do Espírito. Por isso, nesta manhã, se você me escuta, receba essa palavra em nome de Jesus. Busque um dom e o Senhor irá te usar de uma forma poderosa, viu? Deus quer te usar, Deus quer te capacitar, Deus quer te dar dons para que você seja uma bênção maior ainda nas mãos dele. Para efeito didático, vamos dividir o assunto em 3 categorias principais. Primeiro, os dons de serviço, depois os dons espirituais e os dons ministeriais. Vale destacar que esta classificação é apenas para recurso didático, pois quando o apóstolo expõe o assunto em suas cartas, ele não parece querer exaurir os dons em uma lista. Ele está preocupado com os irmãos que irão para buscar os dons e usá-los. Então, essa lista não é uma lista de final, né? Ele não está exaurindo ali, ou seja, há muito mais. Vamos então à classificação dos dons. Em Romanos 12, nós temos os dons de serviço: ministério, exortação, contribuição, presidir e misericórdia. Na referência de 1 Coríntios 12, nós temos os dons espirituais: palavra de sabedoria, palavra da ciência, fé, curas, operação de maravilhas, profecias, discernimento de espírito, variedade de línguas, interpretação. Em Efésios 4, verso 11, dons ministeriais: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Dons relacionados ao serviço cristão. Os dons de serviço traz a ideia da manutenção dessa comunhão dos santos. Subentende-se que quem serve está prestando um serviço a alguém, a saber, à igreja, ao Senhor, aos irmãos. Os dons de serviço que acabamos de falar, que encontra-se em Romanos 12, temos ministério, temos exortação, repartir, presidir e exercer misericórdia. O ministério pode ser relacionado ao ofício diaconal. A palavra diácono e seus derivados, né, quer dizer servir, ministrar, serviço, ministério. Aparecem cerca de 70 vezes no Novo Testamento. Basicamente, ser diácono é ser servo ou ajudante. E embora pareçam palavras tão diversas, diácono e ministro querem dizer a mesma coisa, vindo a primeira do grego e a segunda do latim.
Assim, Paulo descreve o trabalho de Epáfras e o seu trabalho. Então, antes de qualquer coisa, né? Obreiro, enfim, todos nós somos servos. E vale destacar que servir é algo extraordinário. Né? Por quê? Porque o próprio Senhor falou que ele veio para servir e não para ser servido. Não é verdade? Vamos agora adiante, conhecendo os dons espirituais. Os dons espirituais é uma categoria particular da experiência religiosa do crente. Está em 1 Coríntios 12. Ali nós temos a palavra de sabedoria, a palavra da ciência, de fé, curas, operação de maravilhas, profecias, discernimento de espírito, variedade de línguas, interpretação de línguas. É possível que o mais conhecido de todos seja o dom de profecia. Mas veja, nós temos uma lista aqui bem grande, né? Nós temos palavra de sabedoria, palavra da ciência, fé, curas, operação de maravilhas, discernimento de espírito também é muito importante, variedade de línguas, interpretação das línguas. Veja, quando você começa a pensar em cada um desses dons, todos eles são muito importantes para a igreja. Como já foi dito, tanto no Antigo como no Novo Testamento, a palavra dons sempre se refere a dádiva, ofertas ou presentes, concedidos gratuitamente. Os dons espirituais são manifestações espirituais ou poderes concedidos pelo Espírito Santo com o propósito maior de glorificar a Cristo. O Novo Testamento faz uso da expressão pneumática, derivada de pneuma, que quer dizer espírito, indicando que a expressão dons espirituais referem-se a manifestações sobrenaturais, concedidas como dons da parte do Espírito Santo e que operam através dos crentes, para o seu bem comum. A expressão pneumaticon, usada por Paulo, refere-se a coisas espirituais, entendidas como dons espirituais. A palavra de Deus sempre deve ser referência número 1 para qualquer atividade ou manifestação na igreja. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. E o Espírito Santo é quem inspira a palavra de Deus e os seus escritores. Logo, não há nenhuma justificativa para que um dom seja exercido em desacordo com os preceitos da palavra de Deus. Meus irmãos, os dons são ferramentas para que sejam utilizadas em benefício da igreja, crescimento, desenvolvimento do corpo, viu? De Cristo. Então, elas têm que somar, elas têm que andar, os dons têm que andar alinhados com a palavra de Deus. Eles não podem fazer nada, alguém que está exercendo o dom não pode fazer nada, ou não deve, né, fazer nada que vá contra a palavra de Deus. Isso caracteriza que não está de acordo com a vontade do Senhor. A igreja, como corpo de Cristo, precisa de poder, de unção, de manifestações espirituais que expressam genuinamente através dos dons espirituais. Esses dons são indispensáveis à unidade e à ação da igreja, por diversas razões. Os dons é algo que Deus deu à igreja para ser usado em prol da mesma, para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento. É algo que está disponível à igreja. Mas não é para benefício pessoal, não é para crescimento pessoal, não. É para o desenvolvimento, crescimento, manutenção do corpo de Cristo. Viu? Acerca dos dons ministeriais. Os dons ministeriais têm o seguinte propósito: capacitar o povo de Deus para o serviço cristão, promover o crescimento da igreja, desenvolver a vida espiritual dos discípulos de Jesus. Os dons ministeriais, está escrito em
Efésios 4:11, são o de apóstolo, de profetas, evangelistas, pastores, doutores. Ministérios são serviços ou funções exercidos na igreja local, como parte do corpo de Cristo, que é a sua igreja. No âmbito cristão, ministérios são serviços que devem ser exercidos por pessoas que tenham a mentalidade de servas de Cristo. Quem não pode ser servo, não pode ser ministro na igreja de Cristo. Ele disse que não veio para ser servido, mas para ser servo. O primeiro passo para ingressar no ministério, é ter a chamada de Cristo. O segundo é nunca se esquecer que, dependendo de onde se está, sempre seremos servos. Nós somos um cooperador servo, um diácono servo, ou, melhor dizendo, eu posso ser um servo cooperador, um servo diácono, um servo presbítero, um servo evangelista, um servo pastor, um servo... Nunca se esquecer. Porque quem não serve para ser servo, não pode ser ministro na igreja de Cristo, não pode exercer nada. Ele já nos deixou o exemplo. Ele veio para ser servo, não para ser servido. Os líderes cristãos podem ter formação secular ou teológica, mas não podem prescindir da legitimação através dos dons que os capacitam para liderar o corpo de Cristo na terra. Antes de tudo, precisam ter convicção da chamada de Deus para serem servos líderes. Jesus, o dono e Senhor da igreja, só dá dons aos homens que têm esse perfil de homens servos. Os dons espirituais estão à disposição de todos os crentes e todos os salvos. Mas os dons ministeriais são específicos para os homens que têm a chamada de Deus para o ministério de servir a igreja. E o primeiro passo, como eu disse, é ter a chamada do Senhor. É ter o chamado. E o segundo é nunca esquecer de ser servo. Que Deus possa levantar muitos homens, mulheres, em seus ministérios. Mas nunca se esqueça de ser servo. Nunca se esqueça que Ele é o Senhor e nós somos o servo. E tudo que conquistamos é Ele que nos dá. Viu? É Ele que concede. Não é por mérito, não. Nós não temos mérito algum. É pela graça e a misericórdia dEle. Viu? É porque Ele é bom. É porque Ele é tremendo, glorioso. Então, se você tem o desejo de ingressar no ministério, se você tem o chamado de Deus para o ministério, nunca se esqueça dessa palavra. Para ingressar ao ministério, tem que ser servo. Seguindo adiante, os dons são importantes. Um argumento utilizado pelos cessacionistas é que os crentes pentecostais tendem a se achar superiores uns aos outros por terem algum dom. Meus irmãos, é importante entender que, independente se a pessoa tem um dom, se a pessoa é obreiro, se a pessoa canta, se a pessoa toca, enfim, independente disso, a pessoa ter dom ou os outros exemplos que eu citei, não faz dela melhor ou pior, mais ou menos. Não. Ao contrário. Todos nós somos servos, estamos no mesmo patamar. Viu? A diferença é que quem tem um dom espiritual tem uma responsabilidade para com esse dom. Né? E a palavra do Senhor
Na palavra do Senhor diz que a quem muito é dado, muito é cobrado. Quem canta, da mesma forma. Quem prega, quem ensina, quem louva, quem toca, enfim, da mesma forma. Mas isso não faz da pessoa que tem dom, ou pessoa que está no ministério, ou exercendo alguma atividade, dela melhor. Não. Todos nós somos iguais diante do Senhor. Lamentavelmente, isto é uma verdade em alguns lugares. E algumas pessoas pensam e se acham até mais santa, né? Mais crente, melhor à luz da palavra de Deus. Isso não procede. Os dons é concessão de Deus, ferramenta para crescimento, desenvolvimento do corpo de Cristo. E é para todos. Viu? Então, se alguém, né, pensar que é melhor, ou é mais crente, ou é mais santo por ter um dom, está se equivocando. Está bem enganado. Porque a luz da palavra de Deus não disse isso. Ao contrário, todos nós somos iguais. Agora sim, tem responsabilidade. E o texto diz: a quem muito é dado, muito também será cobrado. Certo? Então, pensar que não, isso não procede. Né? Alguns podem até pensar, mas essa mentalidade deve ser corrigida, viu? Está errado. A diversidade de dons. O que mais nos chama a atenção na lista dos dons apresentada por Paulo em 1 Coríntios 12 não são os 9, mas a diversidade. Aqui eu vejo que existe uma diversidade de dons para a multiforma de Senhor trabalhar, do Espírito Santo agir. Nós temos aí uma pluralidade, né? São 9 dons, a diversidade, mas também uma forma vasta de ser usado. Isso quer dizer que tem lugar para todos. E Deus quer usar a todos. E a obra carece. Porque é grande, né, o campo. Mas para trabalhadores são poucos. Então é importante você ter em mente: puxa, mas será? Sim, há uma diversidade de dons. E existe um porquê dessa diversidade. Deus quer usar você. Deus quer abençoar, preparar a igreja. Todos esses dons estão disponíveis e a serviço da igreja para crescimento, desenvolvimento, tudo isso para que o nome do Senhor cada dia mais seja glorificado. Autossuficiência e humildade. Os dons espirituais são concedidos aos crentes pela graça de Deus e não por méritos pessoais. Não podemos orgulhar-nos e portar-nos de modo arrogante, autoritário no exercício dos dons, mas com humildade e temor a Deus. Bom, como já falei anteriormente, dom é concessão, viu? É o Senhor que dá. Ah, mas a pessoa, ela consagra bastante, irmãos, consagrar, ter a vida separada para Cristo, isso tudo é uma questão pessoal. E cada um vai receber de acordo com o que faz. Mas os dons não são mérito humano. Por mais que a pessoa se consagre, isso não tem nada a ver. Isso não vai fazer da pessoa uma pessoa que tenha direito ao dom. Ninguém tem mérito no dom. Viu? E o dom é concessão divina e é operação divina também. Ora, eu vou fazer a analogia aqui de um instrumento. Um instrumento como o sax, está ali bonitinho, quietinho, afinadinho. Ele não faz nada sozinho.
Mas, quando o seu dono, o músico, toma em suas mãos e começa a soprar e a dedilhar aquele sax, começa a sair um som bonito. É ou não é verdade? Assim somos nós na mão do Senhor. A pessoa que tem o dom é do mesmo jeito. Não é ela que faz alguma coisa. Se o Senhor não fizer através da vida dela, viu? E outra coisa, nós não temos mérito algum e nem podemos, nem condiz com a ideia de servo orgulho, né? Nem condiz com a ideia de servo ter orgulho. Vale lembrar que a glória é do Senhor, viu? E também os dons é para serviço, né, da igreja, crescimento do corpo, não para benefício próprio, para crescimento e desenvolvimento pessoal. Então não adianta a pessoa se orgulhar, a pessoa ficar arrogante, porque não condiz com a palavra de Deus essa atitude. Ao contrário, ela diz totalmente diferente. Viu? Então, os dons eles devem ser usados com humildade e com temor, sabendo que é concessão, que é Deus que opera, que é Deus que usa. E se o Senhor não usar, se o Senhor não utilizar determinada pessoa, o dom que há nela não vai surtir efeito, porque é o Senhor que opera através da vida dela. Assim como eu mostrei aqui a analogia do instrumento, pode estar afinado, pode ter o melhor instrumento do mundo, como o sax, perfeito. Mas se o dono, se o músico não soprar e não dedilhar corretamente, não vai funcionar. Tal qual é a nossa vida. Então é importante que quem buscar ter os dons, busque com a graça, com a unção, mas também com a responsabilidade, humildade e temor. Que é Deus que concede e a pessoa que recebe deve exercer o dom para benefício do corpo, da igreja, em prol do crescimento e desenvolvimento da mesma. Então, a autossuficiência não condiz. Não existe mérito humano na concessão de dons. Ao contrário, é a graça e a misericórdia, ou seja, o dom gratuito de Deus. Né? Começamos a falar sobre o dom, né? O que significa desde o início. Por isso, não existe um dom mais importante que outro. Todos vêm de Deus e são úteis para a edificação do corpo de Cristo. Assim também, todos que recebem não são mais importantes. Todos têm o mesmo valor. E, é claro, devem ser usados em benefício, em prol do corpo de Cristo. No dia de hoje, nesta manhã, aprendemos o que significa dom, quais são os dons e o que se deve fazer quando se tem dom, que é exercer, utilizar o dom com humildade, com temor, sabedoria, graça e reconhecimento que o dom vem do Senhor. Nesta lição, nós aprendemos que o dom está franqueado à igreja e todo irmão pode ser alcançado, ter um dom. Então, nesta manhã, eu te convido, se você nunca buscou, busca o Senhor, peça um dom a Ele, e o Senhor dará aquele que o Espírito Santo designar para a tua vida, que sabe que é o melhor. Deus abençoe, espero que você tenha aproveitado esta aula, espero que você tenha aprendido nesta manhã. Tenha um dia e uma Páscoa abençoada, no nome santo e maravilhoso de Jesus. Vamos orar para terminar.
Bondoso Deus e eterno Pai que está no céu, nós te damos graças, Senhor, por mais essa oportunidade. Te louvamos por tudo quanto o Senhor tem nos feito e por tudo quanto o Senhor tem nos dado. Pai querido que está no céu, eu peço, Senhor, a tua bênção em favor, ó Senhor, de todos aqueles que acompanharam essa aula online e que sirva, Senhor amado, esse estudo, esse aprendizado de crescimento e desenvolvimento para a vida de cada um. Eu também peço, Senhor, que o Senhor venha a dar dons, Pai querido, para os teus filhos, para a igreja, Senhor. Todos aqueles que são necessários, são importantes para a igreja, para que o teu nome continue sendo glorificado, exaltado. Senhor, em tudo te louvamos e em tudo te agradecemos. No nome de Jesus oramos. Amém. Deus abençoe. Te esperamos no próximo domingo e um bom dia na paz do Senhor. Tchau, tchau.